Salve, salve, minha gente! 8 de junho de 2026, segunda-feira da 10ª semana do Tempo Comum. Meus queridos, vos saúdo com a paz de Jesus. Segundou! Que alegria começarmos a nossa semana ouvindo a palavra de Deus aqui juntos, virtualmente. Quero agradecer pela sua companhia diária, obrigado mesmo. Não esqueçam de curtir esse material, compartilhar. Juntos nós formamos uma família com o mesmo ideal, né, gente? Como eu tenho falado a vocês, que é fazer as pessoas, os irmãos, crescer no conhecimento da Bíblia, um conhecimento da teologia, da doutrina. Esse é o nosso objetivo único, não é verdade? Vamos iniciar nesta segunda-feira animada, né, o nosso programa, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura do primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículos do 1 ao 6. Naqueles dias, o profeta Elias, tesbita de Tesbe de Galaad, disse a Acabe: pela vida do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, não haverá nesses anos nem orvalho nem chuva, senão quando eu disser. E a palavra do Senhor foi dirigida a Elias nesses termos: parte daqui e toma a direção do oriente. Vai esconder-te junto à torrente de Carite, que está defronte ao Jordão. Lá beberás da torrente. E eu ordenei aos corvos que te deem alimento. Elias partiu e fez como o Senhor lhe tinha ordenado, e foi morar junto à torrente de Carite, que está defronte ao Jordão. Os corvos traziam-lhe pão e carne, tanto de manhã como de tarde, e ele bebia da torrente. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Muito bem, meus queridos, nós começamos a semana já com um novo texto, um novo livro. Na outra semana nós estávamos acompanhando a segunda carta a Timóteo, né? E agora voltamos para o Novo Testamento, porque nós estamos no tempo comum. Vocês sabem, né? Vocês que me acompanham há muito tempo já, que eu tenho um carinho imenso pela Escritura, pela Bíblia, e eu gosto muito do Antigo Testamento, né? A maioria dos padres não enfrentam muito, às vezes tem pessoas que comentam, né? A gente vai nas missas, os padres não falam da primeira leitura, por isso que eu faço questão de fazer um trabalho de reflexão da primeira leitura, que é algo inédito, né, gente? Algo inédito, é muito bom, muito bom. E agora nós começamos o primeiro livro dos Reis, é sempre essa mesma estrutura do nosso programa. Falar do livro, falar do trecho que a liturgia proclama e depois explorar versículo por versículo. É sempre essa ordem que a gente faz. Então vamos entender um pouquinho, gente, mas hoje eu quero fazer uma explanação completa aqui sobre a Bíblia. Porque, sabe por que você às vezes não entende a Bíblia e você tem medo de ler a Bíblia? Né? Você tem medo de ler a Bíblia, você não entende. Você não entende porque você as pessoas não te ensinaram de maneira correta. Existe um percurso histórico, uma trajetória histórica. Cada livro da Bíblia, gente, ele está situado numa época diferente, né? Por exemplo, nós sabemos que no Antigo Testamento, a primeira era do Antigo Testamento é a chamada era patriarcal. Patriarcal porque teve patriarcas, né? Teve patriarcas. Abraão, Isaac, Jacó, né? Os filhos de Jacó. Depois nós tivemos Moisés, nós temos Samuel, nós temos Josué, ou seja, são patriarcas. Depois de Josué começa uma outra era, que é a era dos juízes, Então, a era patriarcal, você vai encontrar ela no Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Olha só, os 5 primeiros livros da Bíblia é a era patriarcal, tá? Depois da era patriarcal, depois de Josué, que foi sucessor de Moisés, começa a era dos juízes. Então são vários juízes. Onde eu vou encontrar essa era dos juízes na Bíblia? No livro dos juízes. Depois da era dos juízes, vem a era dos reis. Os juízes eram como se fosse um representante do povo que corrigia o povo, falava o que estava certo, o que estava errado.
Aí o povo não quer mais juiz, assim, ser dirigido. Eles querem um rei. Eles querem se tornar monarquia. Né? Eles querem um reino, uma monarquia. Aí, onde está a descrição da era da monarquia ou da era de reis? Está no primeiro livro de Samuel, no segundo livro de Samuel, no primeiro livro de Reis, no segundo livro de Reis. E em tantos outros profetas que tem na Bíblia. É a era dos reis. Tá? Primeiro rei do povo de Deus, do reino de Israel. Primeiro rei, qual foi? Saul. Onde que fala sobre o reino de Saul? Primeiro livro de Samuel. Depois de Saul veio quem? Não é? Depois de Saul veio Davi. Onde que fala sobre Davi? Olha, se no primeiro livro de Samuel fala do primeiro rei, que foi Saul, no segundo livro de Samuel vai falar do segundo rei, que foi Davi. Então, sobre Davi vai falar no segundo livro de Samuel. Tá? Depois de Davi vem Salomão, o filho de Davi. É no primeiro livro dos reis. Vai falar sobre o reinado de Salomão, né? E vai falar também um pouquinho após a morte de Salomão, o que aconteceu. O que aconteceu? Tudo isso no primeiro livro dos reis. Depois da morte de Salomão, o reino não ficou mais unificado. O reino se dividiu, o chamado cisma. Então, a divisão do reino, dividiu o reino em duas partes, esse cisma. No norte ficou o reino de Israel, com 10 tribos, e no sul ficou o reino de Judá, com 2 tribos. Tá? Então, o primeiro livro dos reis, que mostra o reinado de Salomão, ele vai historicamente um pouquinho até depois, com a divisão do reino. Se divide o reino em duas partes, vai ter que ter rei tanto no norte, tem que ter outro rei no sul. Não é? Então, o primeiro livro dos reis, o final do livro dos reis, vai mostrar essa fase histórica. E depois, o segundo livro dos reis, o que fala? Que não é hoje, mas vou falar aqui para vocês. O segundo livro dos reis, a continuidade é a história dos dois reinos divididos. Tá? Destaca o ministério de Eliseu, que é sucessor de Elias, né? Então, Elias, ele está no primeiro livro dos reis. O seu sucessor, Eliseu, que é profeta também, sacerdote, está no segundo livro dos reis. Tá? Então, o segundo livro dos reis vai culminar tanto com a queda do reino do norte, no século VIII, quanto com a queda do reino do sul, quando o povo foi levado para a Babilônia, que é no século VI. Então é fácil, se você entender, fizer essa linha numa folha de sulfite e for marcando, você nunca mais vai esquecer, gente. Você nunca mais vai esquecer. Tá? Contexto histórico e geográfico. A história do profeta Elias. Agora nós vamos voltar para o primeiro livro dos reis, que é o que foi proclamado hoje. Olha só, já perdi 8 minutos só nessa introdução, né? Mas tá bom, tá valendo, né, gente? A história de Elias, ela se passa no século IX a.C., no Reino do Norte. Então Elias é um profeta do Reino do Norte. Tá? Qual era o rei no Reino do Norte? Então, primeiro livro dos reis, nós estamos falando do reino dividido. Depois de Salomão, o reino se divide. Reino do Norte, lá está... Sempre junto com um rei, vai ter um profeta denunciando o rei. Tá? Então, a era dos reis é a era dos profetas. No caso, o rei é Acabe e o profeta é Elias. Tá? O lugar é a região de Galaade e posteriormente o deserto a leste do Jordão. Então o contexto aqui o que é? É apostasia total. O rei Acabe, influenciado pela sua esposa que se chamava Jezabel, por isso que eu sempre digo, né? A mulher, ela tem a capacidade de salvar um homem, mas quando ela quer, ela tem a capacidade de fundar até um reino. Olha só. Então, o rei Acabe, ele se deixou levar, influenciar pela sua esposa Jezabel, e o rei oficializou o culto a um deus falso que se chama Baal. O deus cananeu que supostamente controlava a chuva e a fertilidade. Era crença, mas é um deus morto. Então, a perícope de hoje, 1 Reis 17, do 1 ao 6.
Essa perícope ela marca a entrada abrupta de Elias na história bíblica. Sem genealogia detalhada, Elias surge como uma voz no deserto, né, para confrontar o sistema religioso vigente. Então o texto estabelece um duelo teológico aqui. Quem é o verdadeiro Senhor da vida e da natureza? É Baal ou é Javé? Então a seca anunciada por Elias aqui, ela é instrumento de Deus para desmascarar a impotência dos ídolos. Então Elias ele faz um juramento aqui, pela vida do Senhor. Isso é um ataque direto ao mito de Baal, que era considerado um Deus que morria e renascia. Ora, Deus de verdade não morre, por isso que Elias fala, pela vida do Senhor. Baal, eles tinham uma crença, Baal morria e renascia conforme as estações. E Elias diz, não, o Deus de Israel é um Deus único, está vivo para todo sempre, é um Deus ativo. Está ativo para todo sempre. Depois vai contar um pouquinho da geografia, o nome Carit deriva de uma raiz hebraica que significa cortar, separar. O texto fala que Deus manda, o Senhor diz a Elias, retira-te daqui, vai para o oriente e esconde-te junto à torrente de Carit. A palavra Carit significa cortar. Era um leito de um rio seco, vamos dizer assim. Um rio que se enche só quando tem a fertilidade das chuvas, Então, teologicamente, representa o isolamento necessário para a purificação do profeta. O profeta deve se isolar para se purificar. E depois Deus está dizendo assim, eu vou te alimentar, pode ir lá. Você precisa ficar isolado, separado, mas eu vou te alimentar por corvos. Segundo a lei levítica, isso está no livro do Levítico, capítulo 11, versículo 15. Os corvos eram animais impuros, gente. Então, além disso, são aves carniceiras, os corvos. Raramente compartilham comida, os corvos. Então aqui é o exagero, a hipérbole do texto, o exagero, para mostrar o que Deus ele pode até fazer corvos partilhar comida, que é algo impossível. Para mostrar o poder da providência. O fato de Deus usar corvos para alimentar o profeta enfatiza a sua soberania absoluta. Ele pode usar até um animal impuro e egoísta na natureza para cumprir os seus desígnios. Deus pode tudo. Gente, Elias se apresenta como aquele que serve ao Senhor. Então a autoridade para falar a verdade ao mundo, Acabe representa o mundo. A autoridade não vem de títulos humanos, mas da postura de servo diante de Deus. Isso é muito bonito, gente. Isso é muito bonito. A gente pega na igreja, tanto clérigos quanto leigos, que ficam tão preocupados com o poder eclesiástico. Eu vou dizer uma coisa para vocês. O poder eclesiástico é um poder tão tonto, gente. Você está na igreja buscando carreira, poder e prestígio, cai fora da igreja e mergulhe no mundo do empreendedorismo. Vale muito mais a pena, porque você vai receber dinheiro. A gente pega padres, por exemplo, carreiristas, que se degladiam para poder subir no poder, em cargos e ofícios e coisa tonta, gente. Larga a igreja e vai lá no mundo do trabalho e lá você compete, você vai ser recompensado, como você é uma pessoa brilhante, você vai ser recompensado e ganhar dinheiro ainda, não na igreja. O texto está falando aqui que a autoridade para falar a verdade vem do serviço, é o perfil de Elias. E depois, aqui nós vemos a questão do tempo do esconderijo. Muitas vezes, após uma grande ação ou palavra, Deus ele nos pede para nos retirarmos. O Carit, que é o lugar para onde Deus mandou Elias, você vai lá se retirar, Elias. É o lugar onde nós aprendemos que a obra ela é de Deus e não nossa. É na solidão com o Senhor que a nossa identidade é preservada da vaidade, do medo.
né? Então, é preciso sempre ir para o carite do nosso silêncio, da nossa contemplação. Por isso, uma pergunta começando por mim e também a você. Como tem sido a nossa vida de oração? Como tem sido a nossa vida de oração? Não adianta muito ativismo, gente, religioso. Eu rezo um terço, eu vou na missa, eu faço devoção, eu não sei o quê, eu escuto não sei quem, não sei o que, não sei o que. Tá bom. Você tem intimidade com Jesus? Porque você pode estar fazendo tanta coisa. Eu estou dizendo a vocês a partir de mim, viu? Que não tenho só o ofício de pároco, tem muitas outras funções, as quais exerço com muito carinho, mas é um risco que a gente corre de nos tornarmos cristãos de gabinete e não cultivarmos experiência com Jesus Cristo. Porque é no silêncio, é na contemplação. Por isso que para mim, estou dizendo para vocês o meu testemunho, como é difícil nessa correria de tantas funções, é muito desafiador parar para adorar o Senhor, parar para rezar, parar para fazer um silêncio, parar para contemplar a natureza. Você tem feito isso? Claro, isso é para nós religiosos, diz respeito à religião, mas isso vale também para a sua vida no seu dia a dia. Você não é uma pessoa só de trabalho e só de dinheiro. Você tem que pegar o hábito de caminhar na natureza e contemplar a beleza da criação. Você tem que retomar o hábito de sentar com a pessoa da sua família, que você diz amar, e faz tempo que você não conversa. Ficar uma tarde lá tomando um café gostoso, partilhar a vida. Tô falando, começando por mim, viu, gente? Né? Começando por mim, é necessário o carite na nossa vida. O carite, esse lugar desértico para onde Deus mandou Elias, é necessário na nossa vida também. O cuidado de si, da nossa saúde, da nossa corporeidade, da nossa fisiologia, o cuidado da nossa mente, o cuidado do nosso psíquico. Você tem um direito e também tem o dever de às vezes se ausentar um pouco, pegar a pessoa que você ama da sua família. Hoje vamos assistir um filme, vamos descontrair um pouco a mente, né? Hoje vamos tomar refeição num lugar diferente, né? Mas a gente pode fazer aqui em casa, não sei o que. Tá bom, mas vamos nos apartar, vamos para o carite, ou seja, é sair de si e ir para um lugar diferente, onde você pode ter um encontro com você mesmo e com Deus. É necessário sair, gente. Tem gente que vive o peso da rotina e há muito tempo não dá a si, não proporciona a si o carinho de ver algo diferente, de viver algo diferente, de se inovar, de respirar algo diferente. É necessário. É necessário. Olha, a Bíblia, ela é fantástica, gente. Né? A gente está vendo aqui essa movimentação que Deus está fazendo em Elias. Elias vai lá para o carite rezar. Não importa o que vai acontecer, eu vou cuidar de você, Elias. Eu vou cuidar de você. A Bíblia é fantástica, gente. Aqui é uma perfeita aula de humanismo, né? De psicologia, né? De psiquiatria. É uma perfeita aula aqui. O cuidado é necessário para o profeta exercer a sua função. Aliás, um profeta a alto grau como Elias, é necessário ele estar em comunhão com Deus, né? É dessa experiência de Elias que veio o hábito da igreja de retiros, né? A gente fala, vai ter retiro dos padres, retiro da catequese, retiro. Veio dessa passagem aqui, Elias foi fazer retiro, né? E depois o terceiro ponto aqui, a dependência radical, né? Ser alimentado por corvos e beber de uma torrente que pode secar a qualquer momento, gente, exige uma confiança diária em Deus. A aplicação para nós é o abandono na providência. Confiar que Deus ele proverá o necessário para cada manhã e para cada tarde, mesmo por meios inesperados. Uma pessoa que apareça, né, um acontecimento, uma fatalidade, por que não?
percebermos Deus nos envolvendo, agindo. Olha, eu vou dizer uma coisa a você. Se você é uma pessoa interiorizada, espiritualizada, se você é uma pessoa que está em comunhão com Jesus Cristo, por meio da vida de oração, por meio dos sacramentos, você não tem nada a temer, gente. Você não tem nada a temer. Tudo vai concorrer para a sua edificação, até mesmo nos momentos sombrios e de dificuldades. Tudo. É aquela coisa, gente. Ou nós cremos em Deus, ou nós não cremos. Não tem jeito. Então, gente, eu vou deixar aqui 3 pontos para a reflexão do seu dia, né? A gente vai falando e o tempo vai passando. Primeira coisa, fidelidade em tempos de apostasia. Seja fiel a Deus. Não é? Assim como Elias, nós somos convidados a mantermos a chama viva da nossa fé, mesmo quando a cultura ao redor parece nos entregar novas propostas, novos baais, né? Um baal aqui, outro baal ali. Não, fidelidade a Deus. Será que a gente não tem baal? Para a nossa reflexão. Outro ponto para a nossa reflexão, a obediência imediata. Elias partiu e fez como o Senhor lhe dissera, diz o texto. Façamos nós também. Talvez você esteja precisando de um carite e você não está obedecendo a Deus, né? Eu aprendi na semana passada, talvez o seu corpo esteja gritando socorro e você não está indo para o carite, que é o cuidar de si. Você não está indo, né? Talvez o seu psíquico está gritando por silêncio, por descanso, e você não está escutando. Não é? Terceiro ponto para a sua reflexão, Deus cuida daquilo que é dele. Você é de Deus? Você se sente pertencente a Deus? Então não tenha medo de nada. Vá em frente. Deus proverá tudo, tudo. Força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gente, desejo a vocês uma excelente semana. Hoje segundou, vivamos com alegria. O início de semana nós temos a tendência de ficarmos para baixo. Não, quem começa a semana na alegria, no entusiasmo em Deus, contemplando a obra da criação, né? Buscando motivos para sorrir, termina a semana muito melhor do que isso. Então, comecemos a nossa semana bem e cheios do poder, da bênção de Deus. Lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo. Gente, até amanhã, se Deus assim nos permitir.